Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aulinha nossa de língua portuguesa e nós daremos continuidade hoje ao nosso estudo sobre os dígrafos que nós iniciamos na aula passada. Hoje nós vamos trabalhar o SC, SC cedilha e XC. Vocês lembram o que é um dígrafo? Vocês lembram que o dígrafo são duas letrinhas que tem o mesmo som na hora que a gente lê a palavra. Você se recorda disso? Ótimo! Então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre dígrafos. E você já vai entender por que a prof pegou um elefantinho para colocar aqui. Faremos hoje atividades sobre SC, S cedilha e XC. Mas antes, a professora quer relembrar algumas coisas que eu falei na aula passada. Caso você tenha esquecido, nós vamos relembrar para você poder estar fazendo as atividades dessa semana. Primeiramente, relembre que os dígrafos SC, SC cedilha e XC, que é o que vamos trabalhar hoje, sempre ficam separados na hora da separação silábica. Lembra? A gente viu isso na aula passada. Que a gente nunca separa os dígrafos SH, LH, NH, QU e GU. Lembra? A gente viu aqui, olha só o exemplo. Chá, V, não separa. Mas nós estamos trabalhando SC, XC e S cedilha. E eles separam, junto com o RR e SS. Semana que vem nós trabalharemos o RR. Então, como é que fica? Fica, olha só, separadinho. Pássaro, carro, nascente, excelente, dessa. Eles sempre ficam separadinhos, igual lá na história que a prof contou do aniversário do seu alfabeto. Também devemos nos lembrar que em algumas palavras essas letras estão juntinhas sim, mas não são dígrafos, pois cada um tem seu som. Por exemplo, a professora trouxe algumas palavras ali, ó. Casca, exclamar e mascote. Mas, professora, como é que quando eu estiver lendo, eu vou saber se é com som de S ou se é com som de S e o K e o C, né? Como é que eu vou saber? A gente tem que ler, olha só. Se eu for ler caça, caça, existe sim a palavra caça, mas a palavra caça de caçar um animal é com C cedilha. Ali nós temos o SC. E se eu ler assim? Casca. Então é casca. A segunda palavrinha. Se eu ler eslamar, eslamar, eslamar existe? Eslamar. E se eu ler exclamar, exclamar existe? Sim, exclamar existe. Próxima palavrinha. Maçote, maçote existe? Não, né? E mascote? Mascote existe. Também, se tiver dúvida, pergunta para o papai e para a mamãe, porque a professora não vai estar do seu lado, e pode perguntar também para a professora. Esses dígrafos, o SC, XC e o S cedilha, são de palavrinhas que são um pouco mais difíceis e que a gente não está acostumado no nosso dia a dia. Então, é normal vocês terem dúvidas e não saber, não conhecer ainda essas palavras. Agora, nós vamos ler um textinho. Acompanhe junto com o texto aí impresso de vocês, leiam junto com a professora. O título do texto é: O elefante é o maior animal terrestre do planeta. Terrestre, o que é terrestre? Você sabe? Terrestre lembra? Terra.
Então, o nosso título está nos dizendo que o elefante é o maior animal da Terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mar, provavelmente, tem um animal maior que ele. Então, ele é o maior apenas aqui que vive na Terra. Vamos ao nosso texto. Um elefantinho recém-nascido, em geral, mede 90 centímetros e pesa 70 a 80 quilos. No entanto, muitos filhotes já nascem pesando de 100 a 210 quilos. Suas presas crescem durante toda a sua vida, podendo chegar a 3 metros de comprimento. Os elefantes adoram rolar na lama e raramente se deitam, exceto quando estão doentes. Esses animais são fascinantes. Esse é o nosso texto. Então, a prof já explicou o que é terrestre e nós temos algumas outras informações aí que a prof também vai explicar. Ali diz que o elefante recém-nascido, ele mede 90 centímetros. No ano passado, nós trabalhamos centímetros e pesos. A turma da prof foram todos os alunos medidos e pesados. Eu acho que a professora Leia também fez isso com vocês, não fez? Foi lá e mediu vocês, a altura que vocês têm e pesou, viu quanto vocês pesam. Então, o elefante ele tem 90 centímetros, ele tem quase 1 metro. Será que ele nasce já maior ou menor que o seu tamanho? Pensa um pouquinho aí. Pergunta para o papai e para a mamãe quantos centímetros você tem. Provavelmente você tem 1 metro e alguma coisa. Então, ele nasce menor do que você. Só que a gente... E pesa. Olha ali, ele pode pesar de 70 a 80 quilos. E aí? Você sabe quanto você pesa? Pergunta para o papai e para a mamãe. Será que esse elefantinho, quando ele nasce, ele pesa mais ou menos que você? Pesa mais, né? Olha só, ele pesa 70 a 80 quilos. Ele é bem pesadinho. Outras coisas também que a professora quer aqui falar. Porque às vezes você não conhece a palavrinha exceto. A palavrinha exceto, ela quer dizer, olha só, como ali, vamos ler a frase para você entender. Os elefantes adoram rolar na lama e raramente se deitam, exceto quando estão doentes. Esse exceto quer dizer que ele é uma coisa que raramente acontece. Por exemplo, a professora Beatriz nunca fica doente, exceto quando pega a chuva. Então, a prof nunca fica doente, mas quando ela pega a chuva, ela fica doente. Exceto é usado nesse sentido, tá? E a palavrinha fascinantes. Fascinantes quer dizer o quê? Que eles são incríveis, que eles são muito legais. Como eu disse, as palavrinhas XC, SC e SC cedilha geralmente são usadas em palavras que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Vamos às atividades. Sobre o que é o texto? Sobre o que se fala nesse texto? Isso mesmo, fala sobre os elefantes recém-nascidos. Fala que os elefantes são os maiores animais da Terra e fala sobre peso e altura dos elefantinhos. Assinale a resposta correta. Esse texto é você vai fazer um xizinho em qual você acha que é certo. É um texto informativo, informa sobre algo. Esse texto, ele estava te informando, ele estava te contando alguma coisa? É um poema. Ele tinha verso e estrofe. Ele era um poema com rima, verso e estrofe que a gente já trabalhou? Ou é uma fábula, onde os animais têm características humanas? Podem falar, por exemplo,
Ele é uma fábula, igual a fábula que a gente trabalhou do leão e do ratinho, onde os animais tinham sentimentos. O que você acha que é a resposta certa? Isso mesmo, ele é um texto informativo. Estava nos informando sobre os elefantes, sobre peso e altura dos recém-nascidos, e informando que eles são animais muito grandes, informando também ali que eles só se deitam quando ficam doentes. Estava nos contando, informando algumas coisas sobre os elefantes. Então, a resposta certa é texto informativo. Escreva as palavras destacadas no texto e separe as sílabas. Observe o exemplo. Vocês vão ver no texto que tem algumas palavras destacadas. Recém-nascido, nascem, crescem, exceto e fascinantes. Vocês vão pegar essas palavrinhas destacadas e usar aqui. A primeira já está de exemplo, ó. Vocês vão escrever em cima a palavrinha recém-nascido e vão separar ela nos quadradinhos, ó. Recém-nascido. Lembrando que quando é SC, XC e S cedilha, a gente separa, tá? E aqui vocês vão usar as outras. Nascem aqui em cima e separar. Crescem, exceto e fascinante. Não esqueçam que separa, tá? Observe e faça como exemplo. Lembra lá que a professora falou com vocês sobre ler as palavrinhas e saber se elas têm som de S ou do S e do C? Então, olha só, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Casca. Uso o SC. São quantas letrinhas? 2, o S e o C. Aqui não tá perguntando quantas letras tem a nossa palavrinha. A nossa palavrinha tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letrinhas. Mas aqui quer saber quantas letrinhas tem no nosso dígrafo. Quantos sons tem? Um som ou 2? Casca. Tem o som do S e do C, né? Então, são 2 sons. E aqui do lado tem a palavrinha nascer. Nascer. Uso o S e o C. Quantas letras tem? 2 também, o S e o C. E quantos sons tem? Nascer. Um som só. Não faz o som do S e do C. Faz só som de S. Nas outras, vocês vão fazer a mesma coisa. Na palavrinha escola, crescer, exceção e exclamar. Vocês vão fazer a mesma coisa nas outras atividades. Faça um X apenas nas palavras que formam dígrafos. Então, quando é que é um dígrafo? Só quando ele tem um som só, né? Ali tá destacado. E vocês vão fazer um X só quando for dígrafo. Por exemplo, decida. Decida. Decida é um dígrafo? Sim, ele é um dígrafo, porque a gente só ouve um som. Decida, ó. Si. A gente ouve só o som. Um som de S e o som da vogal. Então, é um dígrafo. Pescaria. Pescaria é dígrafo? Não, pescaria não é dígrafo, porque nós ouvimos, quando a gente lê, o som das duas letrinhas, olha só. Pescaria. Nós ouvimos o som do S, do C e do A. Scaria. Então, não tem X. O prof vai ler as outras palavras com vocês, mas daí vocês assinalam aí se é dígrafo ou não. Crescimento, acrescentar, fascinado, discoteca. Discoteca eram bailes antes de antigamente, tá? Provavelmente vocês vão perguntar porque não sabem o que é. Ai, voltou. Florescer, biscoito, nascer. Assinalem só os dígrafos, que tem um som só. Complete as frases com as palavras corretas. Essas palavras são
desceu, florescer e nasceu. Vocês vão ler as frases e completar. O carro, vão colocar qual é a palavra certa, a rampa do estacionamento. A flor de Joana em breve vai, vamos usar a palavrinha correta. O filho de Maria, palavrinha, forte e saudável. Escreva 2 palavras para cada dígrafo. Aqui nós temos o dígrafo SC, S cedilha e XC. Vocês vão procurar 2 palavrinhas para cada dígrafo e escrever ali. Aproveitem já para pesquisar o que significa aquelas palavrinhas, caso vocês não saibam, porque são palavrinhas um pouquinho mais difíceis mesmo e que a gente não está acostumado a falar no nosso dia a dia. Terminamos nossa aula. Aula que vem nós vamos trabalhar o dígrafo RR e vamos ver quando que a gente usa um R, quando que a gente usa 2 R's, quando que a gente usa um S e quando que a gente usa os 2 S's. Vamos trabalhar isso. Eu aguardo o retorno de vocês, as atividades prontinhas de vocês, que os pais de vocês postam lá na plataforma por foto. E é isso. Tenham um bom final de semana, pois hoje é sexta-feira. E até a nossa próxima aula. Tchau!